Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, queridos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Hoje teremos mais um Diálogos para que vocês pensem mais um pouquinho sobre os ensinamentos da Seichonoye. Nosso time de hoje é sensacional. Temos preletor em grau master Oswaldo Garrafa Neto. É uma alegria, uma honra imensa participar desse encontro, desse diálogos, acompanhado aqui da preletora Alvair, da preletora Shirley, com a mediação da preletora Adelaide. Com certeza vai ser um grande momento. Muito obrigado. Obrigada, preletor. Temos também a preletora em grau master Alvair Tangioni. Quero agradecer a oportunidade, a primeira vez que eu estou participando desse diálogo, mas tem companheiros maravilhosos aqui e com certeza vai ser um momento especial. Também temos a preletora em grau sênior, Shirley Sakai Maru. Preletora. Como vai? Cada vez melhor, não é mesmo? Que alegria estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade na companhia do nosso querido preletor Garrafa, preletora Alvair, né? E também com a nossa mediadora Adelaide. Muito obrigada. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante no ensinamento da Seichonoye e para a nossa vida. Então, nós vamos aqui para a primeira pergunta. Há pessoas que pensam que a morte é o fim de tudo, e a Seichonoye afirma que a morte não existe. O que é a morte à luz dos ensinamentos da Seichonoye, preletor Garrafa? Realmente, nessa sua colocação é bem interessante, porque eu cresci junto com os meus avós paternos, e a minha avó ela tinha um conceito, que morreu, acabou, e perdoar nem depois de morto. Aí eu vim para a luz do ensinamento da Seichonoye e a gente aprende realmente, sob a orientação do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, que a morte não existe, Deus não criou a morte, advento chamado morte. Quando Jesus Cristo passou pela terra, ele já disse, né, na casa do meu pai existem muitas moradas, e existem dois fatores biológicos aqui na face da Terra. O primeiro deles chama nascimento, né? E aí o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi fala assim, todo ser que nasceu fisicamente no mundo material, um dia terá de morrer. Olha que boa notícia, né? Então, quem nasceu fisicamente, um dia vai ter que morrer, porque são dois fatores biológicos. Mas o que morre é o quê? O corpo físico. É como se fosse o bicho da seda, que vai expelindo os fios, vai construindo o casulo, e num dado momento o que acontece? Esse bicho da seda, ele alça voo como um inseto adulto, ele vira uma borboleta. Então, o que significa? O bicho da seda não deixou de existir, ele se transformou num outro ser que alça grandes voos. Então, quando a gente fala sobre nascimento, no ato sexual, através da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali já existe uma vida espiritual, e através dessa energia espiritual é construído o corpo carnal, e num dado momento ele se apresenta ao mundo das formas e chama-se nascimento. E vai chegar um dado momento que ele concluiu essa missão, se diplomou em todas as questões espirituais que se apresentam na vida dele, e aí ele vai romper esse casulo de carne e alçar o voo ao mundo de maior liberdade. E aí a gente reconhece isso como morte. Mas não existe nem o nascimento, nem a morte, porque a vida de Deus é contínua, perfeita e maravilhosa. Eu acho assim muito interessante quando a pessoa falece e fala, partiu para o mundo espiritual como se fosse uma coisa distante, mas a gente sabe que nós vivemos no mundo da terceira dimensão, e a quinta dimensão é o mundo espiritual. Então, eles não vão para um lugar distante, né? Eles continuam aqui numa outra dimensão. Quem tem condições, né, de mediunidade, consegue até vê-los, porque eles estão aqui. Então, é uma continuidade da vida, né? Não é morreu, acabou, né? Existe uma continuidade. Então, aquela pessoa que acha que está vivendo uma situação muito difícil, que é melhor abandonar tudo, porque aí ela vai ficar feliz, ela vai para o mundo astral, né? Ela vai para o mundo astral, carregada de todos os sentimentos que ela acumulou aqui no mundo fenomênico, e vai continuar sofrendo as consequências, né? Então, realmente, a pessoa precisa ter essa consciência
que é da eternidade da alma, né? Que apesar do corpo não estar mais aqui, né? Mas o nosso espírito continua. Diretora. Então, nós sabemos que no ensinamento, né, do cristianismo, mesmo na Bíblia, no próprio Gênesis, né, fala-se muito sobre a criação. Então, a criação primeira, ela diz que tudo já estava bom e que também nós temos a nossa imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, na essência, né, a vida é eterna. E essa vida, né, que a gente diz com V maiúsculo, né, ela é imortal. Então, o que nós temos aqui é somente esse corpo material emprestado, e que quando a gente deixa esse corpo, nós estamos apenas retornando ao mundo espiritual. Nós não estamos assim deixando isso aqui e voltando. Nós estamos retornando, porque somos espírito. E muitas vezes nesse mundo terreno, nós, na ilusão, a gente acha que a nossa vida é só essa terrena. Então, assim, à luz da Seichonoye, nós viemos aqui, então, entender um pouco mais que nós não somos só esse corpo carnal e que a vida não é só essa vida fenomênica. Então, que existe, né, um mundo além desse que também não tem só o corpo carnal. E que a gente continua a viver no mundo espiritual, que também é fenômeno, né, mas que a gente tem a intenção da evolução. Quando a gente entende isso, a gente fala, não, eu não posso fazer qualquer coisa aqui enquanto tem esse corpo, porque eu sei que tudo vai dar continuidade, porque a vida é eterna. Então, parar com essa coisa de mente em ilusão, achando que morreu, acabou, né? Então, a nossa visão sobre na Seichonoye é ter essa mentalidade mais ampla. Muitas vezes o amigo que está nos assistindo ficou um pouco em dúvida sobre mundo espiritual, mundo mental, mundo material, mundo fenomênico. Então, eu gostaria que os senhores explicassem melhor qual é a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Muito bem. A preletora Alvaíra já citou, né, que o mundo espiritual é a quinta dimensão. Tem um livro escrito pelo professor Yoshio Mukai, Amor e Dedicação ao Ideal, e nesse livro consta uma publicação, né, uma reedição do Ascendedor 137, de novembro de 1981, de um artigo escrito pelo Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, que fala sobre as 7 dimensões, né? E justamente isso vai ao encontro de que Jesus disse que na casa do meu pai existem muitas moradas. E também, como a preletora Alvair disse, que o espírito, a alma, ela vai se alocando de acordo com a sua consciência, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente vê indivíduos fazendo coisas que não são condizentes à atitude do Filho de Deus. Usurpam, lesam as pessoas, né? E às vezes acaba morrendo fisicamente, parece que nada aconteceu com aquela pessoa. Aí vem o conceito, que sentido tem então levar uma vida íntegra, né? Se o outro que fez abusou e, né, morreu e ficou por isso mesmo. Só que existe uma lei, que é a lei de causa e efeito. Então, se você não respondeu pelas suas atitudes nessa sua existência, em algum momento você vai ter que fazer essa prestação de conta, vamos dizer assim. Isso não é castigo divino. Tem que ficar bem claro que Deus não castiga ninguém. Isso é uma lei mental, né? Há de colher aquilo que você semeia, não é verdade? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você não... a relação entre o mundo fenomênico, ele é continuidade, o mundo espiritual, o mundo astral é continuidade. Não é que a pessoa vai morrer, às vezes está numa situação difícil. Eu já tive a oportunidade de orientar uma jovem que estava desesperada e que ela queria cometer o suicídio. E ela falou, eu quero me matar. Falei, você quer se matar? Legal, isso é livre-arbítrio, é escolha. Você pode se matar. Sabe o que vai acontecer com você? Ela falou, não. Falei, não vai acontecer nada, porque você vai destruir o seu corpo carnal. Mas a angústia que você está carregando, isso vai ser transferido para uma outra dimensão. E aí existe uma outra mental que diz assim, semelhante atrai semelhante. Então você imagina você chegar no mundo astral, né? O mundo astral é a 4ª dimensão, que algumas religiões reconhecem como inferno, purgatório, umbral.
E a Seite Noé fala que é mental e astral, porque é a vibração, é o sentimento, as emoções, elas são transferidas para essa dimensão. E aí, como a lei do semelhante que atrai o semelhante, nessa dimensão vão ficar espíritos que têm a mesma frequência. Então, você imagina uma pessoa deprimida disputando com a outra pessoa quem está mais deprimido. Deve ser uma situação deprimente. E aí, quando ela ouviu isso, ela falou assim, o que eu tenho que fazer? Então, nós temos uma ferramenta de ouro na Seite Noé que chama-se Sutra Sagrada, que são palavras que foram espargidas por Kanzeon Bosatsu, que traduzindo para o nosso idioma é o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, para eliminar o quê? As ilusões, para purificar. Então eu disse para ela, faça continuamente a leitura da Sutra Sagrada, que essa angústia que você está sentindo, ela vai desaparecer. Vai tranquilizar a sua mente, serenar o seu espírito, e aí você vai continuar a sua trajetória tranquilamente. Então, o suicídio não é. Às vezes tem pessoas que estão endividadas, eu vou me matar como se ela estava se livrando da dívida. Não tem jeito. Você está endividado, só tem um caminho, tem que pagar a dívida. Se partiu endividado, olha só, não purificou, quando voltar, já traz essa consciência da dívida. E num dado momento vai se apresentar isso. Porque você tem que realmente reestruturar ou restaurar aquilo que ficou pendente. Tá? Então, a relação é justamente essa, não se finda as emoções, os sentimentos. Tá? Então, se você purifica, automaticamente, quando você é transferido para a dimensão do mundo astral, do mundo espiritual, você vai se adequar de acordo com a tua consciência, com a tua convicção. Agora, se você não purificou, vai continuar padecendo. Tá? Então, que precisa entender que é realmente assim. Que você planta, você colhe. Seja aqui, seja no plano espiritual, ou até mesmo numa próxima reencarnação. É importante que a pessoa tenha essa consciência e que ela receba as dificuldades, os problemas, não como se fosse castigo, porque a maioria, quando tem um problema, uma situação difícil, sempre fala, onde eu errei? Por que Deus está me castigando? Esquece que Deus é amor absoluto. Se nós estamos passando por determinada situação, como disse o Garrafa, plantou, está colhendo. Então, o que fazer com a colheita? Que eu acho que aí é que está a grande importância. O que eu vou fazer com a colheita? Eu vou ficar revoltada, vou ficar desesperada, ou eu vou aceitar como se fosse assim, o exercício da minha capacidade, porque a partir do momento que eu consigo resolver aquela situação, eu me sinto mais forte. E quando vem outro problema, eu já não fico apavorada, porque eu sei que se... Até tem uma frase que as pessoas falam com grande propriedade, mas não colocam em prática. Se existe problema é porque existe solução. Então, a gente tem que parar de focar no problema e ir atrás da solução. E aí a gente consegue viver uma vida tranquila e harmoniosa. E um ponto muito importante também, parar de terceirizar os problemas, colocando nas costas das pessoas responsabilidades que elas não têm. Eu lembro que quando eu fui para Seite Noé, eu estava com umas sérias dificuldades, sérios problemas, eu levei uma lista de quem era responsável por aquilo que eu estava passando. E aí a preletora falou assim, a única responsável de tudo isso é você. Nossa, eu não gostei. Eu falei, como assim? Né? Não, é fulano, é ciclano, não, é você. Você quer mudar a sua vida? Quem tem que trabalhar com isso é você. Ninguém tem força para mudar a sua vida a não ser você. Então, se você quer mudar a sua vida, começa agora. E aí, comecei. E acrescentando aqui sobre o suicídio, né, preletor Garrafa? As pessoas que tendem, né, a cometer o suicídio, ela, na verdade, ela quer se livrar do problema. Ela quer se livrar porque ela não consegue enfrentar aquela situação. E, na verdade, a gente sabe, né, que ela quer ficar livre do problema, mas ela não quer deixar o corpo carnal. Ninguém quer morrer. Então, essa compreensão é muito importante, né? Por isso, dentro da Seite Noé, existem as literaturas. Então, na livraria virtual, nossa, nós temos, assim, imensos temas e livros que possam estar nos orientando, né? E aqui hoje eu trouxe com vocês, né, o livro tema, que é Melhore o Seu Destino, Orando por os Antepassados, e eu peço aqui licença só para um item bastante pertinente no momento, que fala assim, ó, o que ocorre é que no mundo espiritual,
os espíritos vivenciam diversas circunstâncias em conformidade com os respectivos karmas, né? E esses espíritos carregam esses karmas. Então, de maneira alguma, ele vai ficar livre, porque ele continua a evolução, o estudo e o livre-arbítrio no mundo espiritual. Então, não vai pensar que vai deixar esse corpo e lá vai ser o paraíso. Não, ele continua igualzinho, né? Como o preletor Garrafa mencionou aqui. Então, isso é importante. E essa lei mental, né, preletor? Tudo aquilo que eu planto, a colheita, gente, é obrigatória. E com isso, como a preletora Alvair disse, né? Será que eu estou preparada para enfrentar esses desafios na minha vida? Então, ter essa consciência, né, de que a vida é eterna e que os ensinamentos ele é profundo, mas é fácil compreensão, porque é simples, né? Então é isso. Diante de tudo que vocês colocaram, muito bem colocado por sinal, qual é a importância da gente fazer a oração aos antepassados? Isso interfere no nosso destino, na nossa vida, preletor? Interfere fortemente. Por quê? Como nós estamos falando, é uma lei mental. Você colhe aquilo que você planta. Então, às vezes tem muitas pessoas que condicionam assim, eu estou com um problema, ouvi na Seichonoye que orar pelos antepassados vai resolver o meu problema. E aí começa a fazer a oração para os antepassados com esse sentimento de querer resolver o problema. Então a gente sabe, o preletor Achille falou lá sobre o Gênesis capítulo 1, a criação absoluta. Então vai lá, em qualquer versículo lá, pergunta se Deus haja problema. Então se Deus não disse haja problema, problema não existe. Mas nós começamos a criar na nossa mente determinadas situações de mágoa, ressentimento, ciúme, inveja. E isso vai descaracterizando o projeto divino e se apresenta com problemas, dificuldades, uma série de outras consequências na vida do ser humano. Então, quando a pessoa vem para a Seichonoye, o que acontece? Ela aprende a importância de orar para os antepassados. Por que soluciona o problema? Porque quando você está orando para os antepassados, você está tendo uma ação construtiva. Você está manifestando o amor. Então, quando você está semeando através da leitura da Sutra Sagrada, né, fazendo essa oração, agradecendo aos seus antepassados, o importante é isso, é enaltecer, é evidenciar que orar pelos antepassados não tem o objetivo de solucionar problemas, mas expressar sentimento de profunda gratidão em relação a ele. O Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi fala assim, quando você pratica um ato de bondade, você neutraliza 100 ações negativas do passado. Então vamos imaginar, você abriu a Sutra Sagrada para agradecer aos seus antepassados, o que você está fazendo? Você está criando uma virtude, você está criando um benefício que não vai só para a sua família, para você. São 9 gerações, 4 passadas, 4 futuras, e a sua própria geração que está sendo purificada. Aqui no livro Melhor Seu Destino dando para os Antepassados, na página 145, tem um relato de uma senhora que era filha de um preletor, reclamava muito a ausência do pai, que trabalhava intensamente em prol do movimento, e ela se casou. E um dia esse pai, antes de falecer, perguntou para ela assim, quanto tempo faz que você não visita o túmulo dos antepassados do seu esposo? Ela falou, pai, nunca visitei. Nunca visitei. Aí o pai, com todo amor, pegou essa filha e levou até o cemitério onde estavam lá sepultados os ancestrais do seu esposo. E ela relata que ele ajoelhou no oratório e conversou como se estivesse conversando com pessoas vivas e falou assim, me perdoe, me perdoe. E ele assumiu a responsabilidade de eu não ter orientado minha filha corretamente de vir aqui conversar com vocês, pedir permissão de entrar na sua família. Então essa é minha filha, né, e eu gostaria que vocês permitissem que ela entrasse na família. Aí ela disse que se sentiu muito emocionada com aquela ação do pai, né? E aí quando chegou em casa começou a dedicar a oração, a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados da família dela e da família do marido, e surpreendentemente, né, ela vivia uma situação financeira complicada, vivia uma situação de desarmonia com o marido, e essas situações foram se ajustando. Olha só que coisa interessante. A ação do pai tocou o coração sobre a importância e a reverência às raízes da família, porque o mestre coloca uma situação fantástica, simbolizando a nossa vida, o nosso destino como uma árvore. O solo é Deus, onde tem os nutrientes, as raízes são os nossos antepassados, que estão ligadamente direto a Deus, tronco os nossos pais, nós estamos na qualidade. E na revelação divina diz, dentre os seus irmãos, mais importantes são teus pais, não dá para você chegar no solo sem passar pelo tronco, pelas raízes.
Então, quando existe rompimento que não tem o sentimento de gratidão, ou às vezes a revolta, né, por um fato que aconteceu no passado, corta. E aí, como é que você quer receber o benefício? Então, orar para os antepassados traz benefícios, sim, porque nós estamos fortalecendo a conexão com Deus, para chegar no solo onde tem todos os nutrientes necessários, saúde, prosperidade e harmonia. Mas isso não é uma ação mecânica. Uma ação de amor você neutraliza 100 coisas negativas que você fez no passado. Então, é um excelente investimento e orar pelos antepassados te traz esse benefício, porque você está criando uma grande virtude, não só para você, mas para toda a linhagem da família. 4 gerações passadas, 4 gerações futuras e a sua própria geração. É importante também saber que nós temos o destino que é dividido em 3 partes. O primeiro são os karmas positivos e negativos que a gente já traz de vidas passadas, que a gente não sabe quanto, mas uma parte é o livre-arbítrio, outra parte são a vibração espiritual dos antepassados. E aqui no livro O Mundo Espiritual, Destino do Homem, o mestre diz, né? Dentre os espíritos superiores, incluem-se os espíritos dos nossos antepassados. Por isso, quando oferecemos palavras da verdade aos antepassados, a alma deles se ilumina ainda mais e aumenta o poder sobrenatural deles para nos proteger e afastar da má sorte. Por isso, é bom oferecer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, aos antepassados, de manhã ou à noite, diante do oratório. E quando eu li esse livro, né, que fala assim, que nós temos o espírito orientador e protetor, que ele é pensado dos nossos antepassados. Então, eu faço sempre oração, eu faço oração para meus antepassados, mas eu faço oração para o meu anjo protetor, que também é um antepassado meu, que já está num nível bem alto dentro da expansão da consciência, é onde eu tenho oportunidade de receber toda a proteção que ele dá para mim, sem eu pedir absolutamente nada, mas eu faço isso com forma de gratidão. Porque eu sei que se eu, né, como disse o Garrafa, né, os antepassados são as raízes, se eu manter a raiz forte, é claro que eu fico pensando nos meus descendentes, né? Nos meus descendentes vão ser frutos maravilhosos que, quando caírem na terra, é uma semente assim fortalecida que vai trazer mais descendentes com consciência da importância de orar para os antepassados. Que legal, né? Quando a preletora Alvair comentou sobre 1/3, né, das nossas vidas passadas, dos espíritos elevados e também do nosso 1/3 da nossa vida do livre-arbítrio, ok? Aí, às vezes, eu brinco, sabe? Eu falo assim, puxa vida, se 1/3 depende lá do passado, eu não posso mudar. 1/3, né, de espíritos elevados, né, nossos ancestrais, e outro 1/3 depende de mim, então está tudo certo, é 100%, por quê? Eu não posso, de maneira alguma, culpar meus antepassados o meu passado. Então, de maneira alguma, como disse o preletor Garrafa, qual é o sentimento que nós devemos então, né, orar para os nossos ancestrais? Somente gratidão. Porque isso faz parte da minha linhagem. E, de repente, por isso que eu brinco, né? Então, está tudo certo. Todo mundo fala assim, no passado eu fui uma princesa, né? Então, como a gente comentou aqui anteriormente, ninguém foi um mendigo, ninguém foi, né, um mau caráter, né? Mas é uma forma da gente viver de maneira tranquila. Porque quando você tem o sentimento de culpar alguém, você carrega também, porque você, pelo livre-arbítrio, você planta e você vai colher, né? E também no livro da Verdade, da coleção A Verdade, no volume suplementar, na página 88, fala que quando um descendente ou alguém da família ora, o que acontece? Atinge essas camadas, né? Os descendentes e os ascendentes. E o que isso significa? Que nós mesmos somos beneficiados. Por quê? Porque os espíritos, né, que são os nossos antepassados, eles recebem a abertura mental da compreensão que eles são filhos de Deus, que a vida é eterna e imortal. Então, isso já esclarece que a importância da oração
para os nossos queridos antepassados. Eu queria muito fazer importante. falar algo a respeito do que você está dizendo, porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas o meu antepassado já morreu 50 anos, já morreu faz 60 anos. Se nós reencarnamos dentro da mesma família, talvez a gente já foi o nosso bisavô, nosso trisavô, então a oração nunca é perdida. Eu vou dedicar oração, seja lá o tempo que eles partiram, indiretamente eu estou fazendo oração para mim, estou fazendo oração para os meus netos, né? Então, a oração é sempre muito importante e, como você bem disse, o sentimento tem que estar correto, né? Muita gratidão, somente gratidão, né? E não buscar mais nada a não ser só oferecer a nossa gratidão. Nenhum culpado, né? Nenhum culpado. Então, às vezes a gente fica um pouco preocupado, né? Fica preocupado porque descobre que é importante fazer as orações aos antepassados, às vezes mais maduro, às vezes vem até pela primeira vez, ouve isso pela primeira vez no Seichonoye, aí vem aquela dúvida. Eu nunca fiz oração para os meus antepassados. Será que os meus antepassados estão sofrendo lá no mundo espiritual porque nunca receberam oração? Na realidade, assim, nós temos a Sutra Sagrada, que já falamos aqui várias vezes, e a Sutra Sagrada ela é dividida, a Showa de Néctar, na verdade, dividida em capítulos, e nós temos o capítulo Espírito. Então, o Sagrado Mestre lá, ele escreve sobre revelação divina que existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, né? Espíritos que não têm estômago e sofrem da doença gástrica, espírito que não tem coração e sofre da doença cardíaca, e se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada manifestará a mesma característica, né? Então, quer dizer, não é que ele está influenciando de forma negativa, é vibração mental, como existe tanto que no volume 7 da Verdade da Vida, no item 11, o Sagrado Mestre Masato Guild fala assim, não seja escravo das preocupações. Porque existem muitos espíritos presos na quarta dimensão com a mente extremamente preocupada. Então, quando você emite uma frequência de preocupação, você fecha o circuito com essa vibração de preocupação que está na atmosfera e potencializa a sua preocupação. Então, vamos supor, eu cheguei extremamente preocupado na Seichonoye. Aprendi o caminho das 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye, que é a meditação Shinsokan, que é a leitura dos livros sagrados, sutras e revistas e os cantos em louvor, e a dedicação de amor ao próximo. Então, o segundo a prática religiosa importante, o que é a leitura da Sutra Sagrada, né? Então, quando eu me posiciono diante do oratório, eu vou dedicar a Sutra Sagrada, não pensando que existem pessoas em ilusões. Voltando lá, a Pretora Shiri falou do Gênesis capítulo 1. Deus criou tudo perfeito. Então, não existe um sofredor sequer, né? Então, a mente da pessoa pode estar presa a um sofrimento. Então, quando eu for para a oração dos antepassados, eu não vou ter a pretensão, eu vou fazer essa oração para iluminar, não, eu vou fazer a oração com sentimento de gratidão, objetivando o quê? Quinta dimensão, que é a dimensão espiritual. Só que quando eu chego, vamos imaginar, onde eu estou aqui é a 3ª dimensão, onde a preletora Adelaide é a nossa mediadora, é a 5ª dimensão, e eu vou lançar um jato d'água da 3ª para a 5ª. Então, tudo que estiver no caminho vai ser molhado, né? Então, a vibração de amor que eu mando da 3ª para a 5ª dimensão, se algo no caminho estiver em desconformidade com a imagem verdadeira, aí essa minha vibração da convicção que só existe Deus, a imagem verdadeira, ela passa pela 4ª dimensão e esses espíritos que estão vibrando na ilusão do sofrimento, porque não existe só o estômago e o coração. Existem muitas pessoas, como a gente falou aqui, suicídio, que se suicidaram por questões de dívida. E estão lá na 4ª dimensão acreditando que estão devendo. E se ele influenciar alguém da família, essa pessoa vai manifestar uma característica de pessoa endividada também. Eu ganho acima da média do mercado, mas eu não consigo manter a minha estabilidade econômica e financeira. Por quê? Porque tem alguém lá que está preso nessa questão da dívida e está mandando essa vibração, não no sentido de prejudicar, está pedindo ajuda. Né? Então, quando tem essa característica, Deus criou o quê? Deus é a fonte da provisão infinita. Volume Chave da Provisão Infinita, página 23, ele fala, aqui onde nós estamos sendo banhados por uma chuva de ouro e prata. Né? Estamos sendo banhados, como o oxigênio que está aqui, é uma substância espiritual. Só que eu tenho que vibrar na frequência, que é alegria e gratidão. Então, quando eu vou para oração, nós já falamos aqui, com alegria e gratidão, eu estou ajustando a frequência mental, e essa minha frequência mental de alegria e gratidão passa pela 4ª dimensão. Se tiver alguma vibração mental, é vibração mental que está em desacordo, e ela é ajustada, então aquele problema deixa de ser
um problema na família, porque aquela vibração, aquela energia que pode estar influenciando outros membros da família, ela se dissipa e entra na frequência da luz e a situação é resolvida para aquelas pessoas que nem passam na porta da Seichonoye, né? Mas que teve o benefício, porque alguém da família está orando e agradecendo os seus antepassados. Mas o que tem que ficar bem claro é que o sofrimento não existe, não estamos fazendo oração para tirar sofrimento, porque se eu acreditar, a minha mente está em ilusão, e ilusão com ilusão. Então, somente quando se aproxima a luz é que a treva realmente vai desaparecer. O mestre ele fala que já somos iluminados desde o princípio. Aqui no livro Melhor Seu Destino dos Antepassados, ele fala que nós não necessitamos nem de nenhum ritual, nem de uma oração, porque nós já somos perfeitos. Mas entre os nossos antepassados, eles não conhecem essa verdade. Então, a partir do momento que a gente passa a oração para eles, eles começam a despertar para a verdade e ascender a graus cada vez mais elevados. O que eu acho interessante que, quando a gente faz oração com bastante gratidão, vem assim, intuição. Fulano, a determinado antepassado que partiu, poxa, é mesmo, ou se não, vem em sonho. Nossa, eu nem lembrava mais da minha tia, que faleceu há tanto tempo. Então, eu acredito que, vou entrar até na festividade Santuário Roso, né? Porque quando começa a campanha para fazer registro, gente, eu fico lembrando de todo mundo. Então, cada vez que eu lembro, eu vou lá, escrevo o nome, porque é uma infinidade. Então, eu acredito que o nosso sentimento, como o Garrafa falou, sentimento de gratidão e de reconhecimento que nós já somos perfeitos desde o princípio, isso faz com que aqueles antepassados que necessitam de oração, eles intuem para a gente. Então, reze para mim também, né? Dá um pouquinho para mim, um pouco dessa luz. Então, eu acredito que quando a gente chega na Seichonoye, a minha mãe, ela falava que não chamava nome de pessoas falecidas em casa. E vela só acendia de segunda-feira para as almas debaixo do tanque, porque não podia ficar acendendo. Então, eu lembro, né, que eu, escondido, eu fazia oração com meus antepassados escondido, porque a minha irmã evangélica, né? Nós morávamos todos no mesmo quintal, e a minha mãe também foi para a igreja evangélica. Então, eu colocava um papel, assim, bem rudimentar mesmo, né? Com a linhagem da família dentro do armário da cozinha. Então, eu abri o armário, né? Aí, punha a vela dentro do armário, vela acesa, graças a Deus nunca teve nenhum incêndio. Aí eu ficava pensando, agora eles vão aparecer aqui, né? Eu tinha um receio, eu tinha um medo constante. E aí um dia eu falei assim, não vou fazer mais, não vou fazer mais, porque eu nunca fiz, e agora também fazer desse jeito, eu acho que está errado, eu não vou fazer mais. E aí, durante uma semana, toda noite eu sonhava que tinha uma grande festa, e tinha um grupo chorando no final do salão. Eu chegava para essas pessoas e falava assim, por que vocês estão chorando? Porque eu não fui convidado para a festa. Não, mas você está aqui. Não, mas nós estamos aqui de penetra. A gente precisa ser convidado para usufruir da festa. Então, eu era nova na Seichonoye, né? Isso há 47 anos atrás. Era tudo em japonês e tinha assim, uma dificuldade para as pessoas, porque não tinha muito preletor, eram as denduins que orientavam a gente, né? Aí eu cheguei numa denduim, eu falei, olha, eu não sei, está acontecendo isso. Ela falou assim, você está chamando os seus antepassados, está evocando a linhagem da família, que essa que é importante, a linhagem. Eu falei, não, eu parei. Ela falou assim, então, eles estão sentindo falta, que se sentiam dentro de uma grande festa e agora eles estão rechaçados, né? Estão fora daquela alegria toda de receber a vibração das orações. Já que eu respeito, né, elas seguirem o caminho delas, eu também vou pedir que respeite também o meu caminho. Então, a partir de diante,
daquele dia em diante, tirei eles dentro do armário, eu libertei eles dentro do armário, né? E procurei fazer, assim, um local, né, confortável para que eu pudesse fazer as orações e fazia com muita propriedade e com muita alegria, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo bem, não só para mim, mas para a família, né? Mesmo que elas não tivessem essa consciência, achando que morreu, acabou, mas eu estava fazendo isso para o bem da família. Né? Interessante que a preletora Vair falou que os familiares, nem todos, eles têm entendimento como nós que já estamos há mais tempo dentro do ensinamento da Seichonoye. Então, ter essa compreensão. Justamente por não ter essa compreensão, nós temos que ter uma visão mais aberta com relação a isso. E também não julgar os espíritos. De repente, o preletor Garrafa disse, nós temos que ter um sentimento diferenciado quando formos fazer as orações. Mas também entender que o espírito ele não tem a intenção de ter ódio, raiva e prejudicar alguém. Né? Na verdade, eles estão buscando a própria salvação. Eles estão pedindo um socorro para os descendentes. Tipo, olha, estou sofrendo aqui no mundo espiritual. Eu não tinha compreensão, né, de que o que eu fiz, eu realmente teria, né, esse retorno. Então, nós precisamos entender que essa própria salvação do espírito, ela também depende de nós que estamos aqui, por isso que é importante oferecer a leitura. Aí diz assim, então, se quem não recebe a oração estaria sofrendo no mundo espiritual? Aqueles que estão na ilusão, sim. Por isso que nós que temos a compreensão, a gente vai então oferecer dessa forma. E outra coisa que a gente fala, que esse desejo, né, que eles têm, na verdade, eles pedem o socorro para os descendentes. Então, cabe a nós termos essa compreensão. Justamente que a preletora Vair, né, falou que no período que ela foi fazendo, foi melhorando, mas é importante a gente ter essa compreensão de não fazer o julgamento. Né? Então, eles sofrem, com certeza eles estão sofrendo. Né? Mas não é porque eles estão sofrendo que nós vamos entender. Não, coitado, estão sofrendo, então eu vou oferecer a sutra, né? E as palavras de luz. Não, de forma alguma. Sempre com amor, gratidão dos nossos antepassados. É isso mesmo, é interessante isso que a preletora Chide está colocando, né? Que aqui no próprio livro Melhor Ser Discípulo Orando pelos Antepassados, o mestre diz que quando a gente deixa o corpo carnal, a gente vai para uma espécie de antessala. Né? E segundo o budismo, a gente fica lá durante 49 dias e o shintoísmo 50 dias. Por que essa diferença? Porque o shintoísmo conta o dia do falecimento e o budismo começa a contar a partir do dia seguinte. Isso. E quando termina esse período, o que acontece? O espírito ele é conduzido diante da comissão dos espíritos brancos, que são os espíritos elevados. E eles não dão nenhum julgamento, mas eles colocam a pessoa numa condição de reflexão. E o mestre explica que a purificação do espírito ela ocorre com dois fatores. Primeiro, o arrependimento. Então, eu estou vendo lá os fatos que eu pratiquei na minha vida e eu me arrependi profundamente, então o que acontece? Purifica. Né? Purificou, o karma, como a preletora vai colocou, ele se transforma. Né? O karma negativo, o karma... Porque se a gente for pesquisar o termo karma no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar a definição. Karma é acúmulo de pensamentos, palavras e atitudes. Então, o karma ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando você vai diante da comissão dos espíritos brancos, se você tiver karma acumulado de forma negativa, e se você se arrependeu, aquilo deixou de existir, purificou. Né? E aí vai manifestar a sua imagem verdadeira, você vai ascender a planos cada vez mais elevados. Mas o mestre disse o seguinte, que dificilmente o espírito se arrepende profundamente. E aí é onde que entra o dever dos descendentes, porque a outra forma de purificar é através do conhecimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a sutra nada mais é do que uma troca de energia fundamentada na verdade do homem filho de Deus. Que a morte não existe, o pecado não existe, o sofrimento não existe. Conscientizou, se libertou, purificou. Agora, se não consegue se purificar através do arrependimento e através do conhecimento da verdade, aí gera uma necessidade de retornar
para o planeta Terra e dentro das condições que vão se apresentando no nosso dia a dia, marido, esposa, filhos, diretor da empresa, são matérias didáticas para a gente purificar aqueles karmas que ficaram mal resolvidos no passado. Tá? Então não é castigo divino, são ações que nós praticamos ao longo da nossa vida. Foi colocada aqui muita questão de não se atribuir responsabilidade para ninguém, e na Seita a gente aprende assim, quando você assume a responsabilidade, 50% do problema já está resolvido. E os outros 50% é as ações positivas, construtivas, as virtudes que você pratica na sua vida, que vão neutralizar. Uma virtude, uma ação positiva, neutraliza 100 negativas do passado. Que maravilha, né? E assim, sabe o que acontece? Vem a prosperidade. Vem a prosperidade e vai para o tema central da nossa conversa, que nós já estamos fazendo esta conversa para a gente chegar nesse tema. A oração de gratidão aos antepassados é a base da prosperidade dos descendentes. E vem agora a forte pergunta: como é que eu faço essas orações para os antepassados? Onde eu faço, preletor? Posso fazer em casa? Posso fazer lá na Seita Noé, na L, na regional? Posso fazer no Santuário Rosô do Brasil? Como que eu faço? Onde eu faço? Com certeza. Eu vou falar da primeira e vou deixar depois cada uma das amigas aqui para cada setor, tá bom? Então eu vou falar em casa. Em casa, obviamente que nós classificamos essa prática como oração de gratidão aos antepassados, tá? Então, quando eu realizo uma oração, uma leitura de sutra sagrada na minha casa, é uma oração de gratidão aos antepassados. Ó, que fique bem frisado o tema, gratidão. A oração mais eficiente que nós possuímos na Seita Noé, gratidão. Somente através do sentimento de gratidão é que poderás ver-me receber a minha salvação. Então, na minha casa, sim, eu posso dedicar a leitura da sutra sagrada expressando minha profunda gratidão aos meus antepassados. Tá? Então isso vai purificar a minha mente, vai purificar o meu espírito, e quando purificou a minha mente, olha só que coisa interessante, purificou a minha mente, purificou o meu espírito, vai sair daqui da terceira, vai para a quinta. Então essa consciência da purificação, ela passa pela quarta, que a quarta é mental e astral, é mente. E a pessoa conscientizou, despertou instantaneamente aquele sofrimento, deixa de si, porque não existe, não é apego aquele sofrimento. Então, na minha casa, sim. Aí vem aquela questão, muitas pessoas têm esse conceito da Seita Noé. A Seita Noé não é um bom lugar, porque lá o pessoal faz oração para a morte. Gente, eu estou 35 anos na Seita Noé, nunca orei para mortes, porque a morte não existe, né? As pessoas ficam invisíveis, a gente cruza uma linha, a gente fica invisível. E se você tem dúvida sobre isso, fica tranquilo, porque o seu momento vai chegar, tá certo? E você vai descobrir realmente como é que funciona. Você vai sair da teoria e você vai para a prática, não tem jeito. Você vai chegar o seu momento derradeiro e aí você vai saber realmente o que acontece, né? Então, orar em casa para os antepassados é isso aí. Aí a gente eleva o pensamento, agradece a Deus, agradece aos antepassados. Eu, no meu caso, eu agradeço os antepassados da família Garrafa, os antepassados da família Gaspar, que é da minha mãe, Roberto e Cantuário, que é da minha esposa, que também já está no plano espiritual. E aí venho agradecendo aos meus avós paternos, meus avós maternos, agradeço meu pai, que está no plano espiritual, agradeço minha mãe, que está no plano espiritual, agradeço meu sogro, que está no plano espiritual, agradeço minha sogra, que está no plano espiritual, e aí eu explico para eles o que eu vou fazer naquele momento. Porque eles têm um conceito, porque eles praticavam uma crença religiosa, e quando eu vou abrir a sutra sagrada, se eu não explicar para eles, vão falar, pô, esse cara aí está pensando o quê? Né? Está querendo me incutir uma coisa diferente? Bom, o que eu vou ler agora aqui são palavras da verdade, palavras divinas. A mesma verdade que a sua religião de origem professava. Então, receba com profundo sentimento de gratidão. Né? E aí a gente vai e realiza a leitura da Sutra Sagrada. É bom acender a vela? Eu acendo a vela, porque vela simboliza o quê? Luz. Olha só. Vela simboliza luz. Coloca um copo de água. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguém agonizando numa UTI de hospital. Né? Minha esposa ficou 21 dias e ela foi perdendo os movimentos. Ela só ficou a olhar. E ela adorava beber água. Ela adorava beber água, andava com a garrafinha para cima e para baixo. Então, naquele período de 21 dias, o que eu ficava fazendo? Não podia ingerir água, eu pegava uma gaze e ficava umedecendo
os lábios dela, para diminuir a sensação. Então vamos imaginar que de repente ela parte para o plano espiritual, para o mundo astral mental lá, e levando essa sensação de água. Né? Sede, né? E aí o que acontece? A sensação de sede. O que acontece? Eu coloco lá um copo d'água na hora que eu vou fazer a minha oração. Né? Porque o que vai acontecer? A energia, a sensação da sede, quando vem lá, capta energia, baixa a frequência, né? Porque imagina você aprender matemática com fome. Nossa. Você não consegue, né? Então você tem que resolver a questão da fisiologia para você aumentar seu poder de concentração. Então você coloca lá a água, e aí ela vem, baixa a frequência da sede e começa a prestar atenção nas palavras da verdade. Conscientizou, não tenho corpo carnal. Se eu não tenho corpo carnal, então não tenho necessidade de beber água. Né? E tem muitas questões de pessoas que recebem influência da água, no caso do diabetes, que é uma doença considerada hereditária, né? Não é assim? O médico pergunta, você manifestou a diabetes lá? Quem da família? Sim. Por quê? A sensação está passando de geração para geração, né? Vem no DNA espiritual, a Preletora Bahia falou aqui nos bastidores que a gente estava conversando, né? E aí olha o que acontece. Pá! Jogou lá a água, trouxe lá os antepassados, baixou a frequência, desapareceu a sede porque não tem, o espírito não consome, tá? Mas a frequência, a vibração, a energia da água ele capta, baixou a frequência, presta atenção, e aí ele deixa de manifestar. Então, orar para os antepassados em casa só traz benefícios e ainda faz o que? Aumenta a proteção. Você cria uma redoma de luz em volta da sua casa. Ela começa a se projetar como um templo sagrado, como um santuário. E mesmo que alguém na rua tenha a intenção de praticar uma violência ou invadir sua casa, quando passar ali não vai enxergar, porque é frequência, semelhante atrai semelhante. Então, quando você põe a sua casa na luz, quando você coloca a sua casa na proteção divina, através da oração dos antepassados, nada de mal vai acontecer na sua morada. E também é importante frisar que no livro Melhor Seu Destino Orando aos Antepassados, tem a orientação para quem nunca fez, se não conseguiu, né, memorizar tudo o que o Garrafa disse, né, tem um roteiro para que seja seguido e que realmente, aí depois, com essa consciência, realmente transforma a vida. E eu vou falar do Santuário Roso. Porque eu acho muito importante aqui no livro do professor Camino Kosumoto, que ele diz assim, né? Que ser cultuado no Santuário Roso significa participar no mundo espiritual do movimento de iluminação da humanidade, sob orientação de Deus. E é diferente de ser cultuado em templos ou mausoléus. Os antepassados de todos os adeptos da Seicho Noe, assim como os membros já falecidos que pertenceram a esse movimento, passam a trabalhar no mundo espiritual em prol da felicidade, não só dos indivíduos, mas de toda a humanidade. Então, é muito importante que a gente faça os nossos registros espirituais e envie para o Santuário Roso, porque a gente vai dar oportunidade para os nossos antepassados trabalhar nesse grandioso movimento de iluminação na humanidade. A humanidade está tão assim voltada para o lado material e só disputa, guerra, iniquidades, tristeza, dificuldade. É uma grande oportunidade, assim, a Shirley falou tanto da lei da causa e efeito, né, da causa e efeito, de dar oportunidade para que eles trabalhem dentro do movimento, para que produzam bastante boas causas, né, para que tenham bons efeitos e na próxima encarnação venha assim como o Neymar, né, a filha da rainha, e tenha prosperidade, sucesso, alegria e gratidão. Então, registros espirituais para os nossos antepassados. Nós estamos em plena campanha, né? Então, a gente não deve deixar passar a oportunidade de fazer, porque no Santuário Roso, a gente não faz só para os antepassados, como disse o Garrafa, para os nossos avós, para os nossos pais. A gente tem a oportunidade de oferecer oração para os nossos amigos, aquelas pessoas que fizeram parte da nossa vida, que não faz parte da linhagem da família. Então, são aqueles amigos, aquelas pessoas que conviveram conosco, são pessoas queridas. Então, é uma grande oportunidade, né? Então, procurem, né, a sua regional, entrar em contato com a Seicho Noye,
como que adquire os registros espirituais, para que a gente fortaleça esse movimento de iluminação na humanidade e reverta toda essa consciência coletiva que só pensa em desgraça, violência, morte e guerra, para o sentimento de paz e amor, para o universo, né? Para o universo todo. É importante toda essa prática, com certeza. Aí o preletor Garrafa estava falando, não, eu faço em casa. Ah, mas em casa, preletora Shirley, eu tenho meus familiares que às vezes não vão entender, né? Será que eu estou rezando para morto? Será que eu estou rezando esse negócio de japonês, né? Então, independente, né, do que é lá em casa, existe o respeito. Eu posso ir na associação local e fazer também, né, oferecer essas orações? Sim. Por isso que é importante procurarmos uma associação local. Procure no site, né, o endereço adequado onde você mora, para que você possa, então, oferecer essas orações dentro, né, da localidade Seichonoye. E lá eu vou poder, então, fazer a prática e oferecer com amor e gratidão aos meus familiares, né, aos meus descendentes. Só que é importante entender que não vou poder fazer para os meus amigos, como disse, né, o preletor Ovair. Então, aproveite também essa oportunidade que agora, em abril, né, dia 14 de abril, nós vamos ter essa festividade maravilhosa que você vai estar podendo fazer para todas as pessoas que você tem gratidão, seu chefe, a gente não fala chefe, né, mas a empresa que você trabalhava, né, o seu professor, que quando você estava lá no primeiro ano, você tem aquela gratidão que te ensinou a escrever, né? Então, saber que lá, né, na festividade, existe um registro diferente daquele registro que nós fazemos, então, na associação local, né? Lá na associação local, eu vou ter a oportunidade de fazer leitura da sutra, mas não para os meus amigos, né? E sim para a linhagem, como disse o preletor Garrafa. Então, se eu não consigo ir para fazer em casa, vai na associação local. Procure uma regional, né? E vai oferecer isso com amor, né? E é como se a gente estivesse fazendo assim, puxa vida, missão cumprida, né? Então, essa é a orientação que a gente faz. Que ótimo, nós já entendemos então que devemos fazer a oração para os antepassados com profundo e verdadeiro sentimento de gratidão, sentimento genuíno, profundo e verdadeiro de gratidão aos nossos antepassados. Porém, tenho uma dúvida. E o meu antepassado faleceu, partiu para o mundo espiritual. Eu preciso ficar cuidando do túmulo dele? Qual que é a importância disso? E se ele foi cremado? Tem algum problema se o meu antepassado foi cremado? Isso tem alguma interferência? Bom, no livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, ele recomenda que é a melhor forma, né, quando falece alguém da família, para a gente fazer inumação, colocar o corpo na terra, porque isso facilitaria o processo de uma reencarnação se o espírito tiver que voltar. Também não tem problema nenhum cremar, só que tem pessoas que cremam e tem aquele fator poético, vamos jogar cinzas no mar, vamos jogar cinza no jardim, e não é, essa forma não é correta. Então o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi fala, mesmo sendo cremada a pessoa, deve-se pegar a urna e colocar na terra. De mesma forma sutil, isso ajuda no processo da reencarnação. E o túmulo é, obviamente, o local onde, vamos dizer, o portal da dimensão material, né, para a dimensão astral, espiritual, e ali onde estão ficaram os restos mortais. Quer dizer, o ente querido não está ali. Mas em sinal de respeito e reverência, o que a gente faz? Vai lá cuidar, levar flor, limpar, cuidar, né? Então precisa ter esse sentimento de respeito, tá certo? Isso é uma manifestação de respeito. Manifestar respeito é criar virtudes é eliminar sofrimento, né? Então, quando muitas pessoas que vêm para a Seichonoye aprendem a importância, né, de se visitar o túmulo dos antepassados, cuidar, limpar, reformar, que muitas vezes está abandonado, começam a acontecer fatos considerados milagrosos. Mas não é fatos milagrosos, porque ela entrou na frequência do amor,
entrou na frequência do respeito, da gratidão. Então ajusta com a frequência divina é perfeita e aí manifesta todos os atributos, prosperidade, saúde, felicidade, harmonia. E aí, corre para o abraço, né? Então é importante sim ensinar o respeito e gratidão aos antepassados, cuidar do túmulo das nossas raízes. E dentro disso... Quando Sim, eu entrei na Seichonoye, que eu comecei a fazer oração para os antepassados em casa, eu achei que eu não deveria mais ir no cemitério. Eu faço em casa, o que eu vou fazer lá no cemitério? Eu não vou. Aí eu já era preletora e eu estava preparando uma palestra que eu ia fazer, que era finados. E eu moro próximo do cemitério, né? E não ia no cemitério. E aí o meu filho, eu gosto de preparar palestra de madrugada. Eu acordo bem de madrugada e preparo palestra, que eu acho que estou com a mente mais tranquila e tal. De repente, eu olho do lado o meu filho. Ele olhou para mim e ele falou assim, você vai me levar lá para conhecer a casa do meu avô? Aí eu olhei para ele e falei, como assim, né? Você conhece a casa do seu avô? Ele falou, porque ele falou para mim que ele está muito triste e que hoje é um dia muito especial, que os amigos dele estão recebendo bastante visita e só ele que não recebe visita. E ele gostaria que eu conhecesse a casa dele. Eu falei, Rafael, tenha dó, você conhece a casa do seu avô. Ele falou, mas não é do meu avô Tite, é do meu avô Antônio. Ele não chegou a conhecer o meu sogro. Quando ele nasceu, meu sogro já havia falecido. Na hora, eu fiquei tão assim, eu peguei um monte de incenso, né? E fui para o cemitério. Falei, então eu vou te levar. Só que a campa, da onde o meu sogro estava enterrado, ficava assim, perto do ossário, assim, muito difícil para chegar até lá. E eu parei assim para ver onde é que eu ia. Ele falou, não, ele me mostrou onde fica. Pegou a minha mão e me levou até aonde era o túmulo do meu sogro. Naquele momento, eu percebi que é importante fazer a oração em casa, mas também é muito importante que a gente faça oração para os nossos queridos antepassados. Oração não, porque quando a gente vai no cemitério, a gente não faz oração, a gente conversa com eles. Faz a visita antes, quando estavam vivos, a gente ia na casa deles, tomar um café, fazer uma visita, bater um papo. Então, quando a gente vai para o cemitério, a gente vai lá, né, leva flores, limpa o local, conversa, e eu faço isso, acendo incenso, converso com eles, né? E, inclusive, onde fica o túmulo, que é dos meus pais, que o meu sogro tá lá. Tem nasceu um pé de amora. Eu fico sentada lá comendo amora. O pessoal não pode, é do antepassado. Não, mas com certeza eu estou compartilhando com eles, né? Então, isso é importante. Faz oração em casa, mas vai lá visitar a casa dos antepassados, né? Que é o túmulo. E agora nós estamos caminhando para o final do nosso Diálogos de hoje. E para encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de algum relato, de alguma cura, algum fato que aconteceu após serem iniciadas as orações aos antepassados. Preletora Shirley. Sim, preletora Avair estava comentando, e numa ocasião, né, falando sobre túmulo também, né, não deixa de ser um relato. Numa ocasião, uma pessoa me procurou para uma orientação pessoal, que ela estava com problema já no rosto, no olho, na boca, já estava deformando, e que ela estava procurando um cirurgião, né? Aí, de repente, a gente sabe que cabeça tem muito a ver, né, com os nossos superiores, né? E eu falei assim, como está o túmulo da família? Ela falou, é que eu fui adotada e praticamente eu não convivi com os meus pais. E minha mãe, ela está num local muito longe, dá uns 500 quilômetros, e não sei como está, porque eu nunca fui fazer uma visita no túmulo, porque a minha mãe, que eu considero, é a mãe adotiva. Então, falou assim, olha, imediatamente você fale com seu marido, vá até lá, veja como está a lápide. Falou, nessa semana, o marido falou, nossa, eu vou realmente
porque o marido é japonês e ela não. Então, o marido já tinha mais essa conscientização, porque japonês ele tem, né? Essa tradição. Chegando lá, o que aconteceu? O túmulo estava abandonado e correndo uma água, beirando a cabeça, assim, a parte superior. E ela chegou para mim e falou assim, Shirley, está abandonado e passando uma água bem na parte superior e não tem nem cimento. Falei, então, é sua parte fazer isso. De repente, quando ela fez isso, voltou com o marido, ela descobriu que ela estava com água na cabeça, fez o que tinha que ser feito, né, nos médicos, e voltou tudo naturalmente. E o que isso significa? Que a partir do momento que ela, então, né, ofereceu e cuidou da lápide, porque para quem está lá, às vezes está na ilusão, como disse a preletora, ninguém veio me visitar. E, de repente, o que aconteceu na vida dela? Voltou tudo ao normal e a vida foi só alegria. Depois começou a ter saúde, construiu uma casa, só prosperou. E até hoje ela faz oração para os antepassados. Então, eu tenho um relato, eu estava comentando antes de iniciarmos esse diálogo, né, que quando a minha mãe faleceu, ela falava para mim, né, não quero que você faça a leitura da sutra, como eu disse, ela era evangélica, ela falou, não quero esse livrinho preto, não quero. E o meu marido é preletor também, né? E aí ela faleceu, ele falou, vamos fazer os 49 dias para ela. Falei, Carlos, ela não gosta. Ele falou, não, ela está dormindo, vamos fazer oração. Aí fizemos os 49 dias. Depois dos 49 dias, ele falou, pode vincular na tabuleta. Eu falei, Carlos, ela não gostava, ela estava dormindo, tudo bem. Agora, que minha mãe era muito brava. Eu falei, agora ela acordou, né? Ele falou, não, agora ela entendeu, pode vincular. E eu fazia a oração, e antes de começar, como o Garrafa fala que explicar é importante, o porquê que está fazendo a sutra, que são palavras da religião de origem, não vai entrar em conflito, eu falava para ela, mãe, acredita, eu estou fazendo a sutra para a senhora, porque eu acho que o melhor é o que eu posso dar para a senhora, que eu acho que vai lhe ajudar. E fazia isso com até receio, né? E minha mãe faleceu em 2004, meu neto nasceu em 2008. Quando ele tinha 4 anos, em 2012, ele chegou da escola, né? Minha filha levou ele lá em casa, eu peguei ele no colo, fui levar no carro, ele segurou no meu rosto e falou assim, te amo, vó Tita. E eu larguei ele no chão, comecei a chorar, minha filha começou a chorar, porque a minha mãe chamava-se Rosa, mas o apelido dela era Tita. E aí a minha filha ficou desesperada e perguntando para ele, quem é essa Tita? Quem é essa Tita? Quem é essa vó Tita? E ele, assustado, ele falou, é funcionário da escola. E a minha filha trabalha na escola desde que começou, quando era jardim de infância, hoje é um colégio enorme, e ela trabalha desde o início. Ela falou, eu conheço todos os funcionários, não tem nenhuma vó Tita que trabalhe na escola. Aí ele falou assim, tem sim. Ela falou que o trabalho dela é olhar eu e o meu irmão. Aí a minha filha olhou para mim e falou, ele viu a avó. Eu falei assim, não sei, acho que a gente falou Tita e ele achou engraçado. E falei, vamos, ele é pequeno, vamos, né? Porque a gente deixou ele assustado. E passou o tempo, a gente não tocou mais no assunto. E aí um dia ele foi, eu moro num sobrado, ele foi lá no meu quarto, onde no hall dos quartos tem um aparador com fotos. Aí ele me chama lá do topo da escada, falou, vó. Falei, que foi? Ele falou, eu não entendi aquele dia que você e minha mãe ficou chorando, porque eu falei que a vó Tita ficava um pouco comigo, um pouco com meu irmão, porque ela é sua amiga, olha a foto dela aqui. E aí ele mostrou a foto da minha mãe. Naquele momento, eu corri para o oratório e agradeci que ela mostrou que ela estava recebendo as orações e, por gratidão, ela estava tomando conta dos meus netos, né? Então, eu fiquei muito feliz e mais convicta ainda da importância de fazer oração, mesmo com resistência dela em vida, mas a partir do momento que ela foi,
né, para o mundo astral, ela percebeu a necessidade do conhecimento da verdade, então aí ela teve essa libertação, né? Depois eu perguntei para o meu neto se ela tinha deixado algum número que ia dar na lota, alguma coisa assim. Mas não, só foi essa situação. Preletor. Eu tenho uma experiência, eu tenho um genro que ele foi assassinado com 30 anos e eu cuido da oração da família. Então, sempre fiz oração da cura divina para ele, a forma humana. E o dia que ele foi assassinado era o dia que estava vencendo a oração. E aí eu mudei a categoria, comecei a fazer o registro da festividade Santuário Roso, comecei a colocar. E uma noite ele me aparece no sonho e fala assim, Garrafa, pelo amor de Deus, não me abandone nunca. Eu falei, um dia eu vou virar uma tabuleta também, né? Eu vou deixar aqui que vai cuidar. Aí eu não tive dúvida, fui no departamento de ofícios religiosos e fiz a inscrição dele na oração perpétua da Seichonoye. E aí me deu uma tranquilidade, uma paz de espírito, porque eu tenho certeza absoluta. Se ele tiver que reencarnar 50 vezes no planeta Terra, vai vir sempre pela luz do ensinamento da Seichonoye. E seja qual a dimensão que ele for também, sempre vai estar sobre a luz da Seichonoye. Preletor Alvair falou sobre a questão também da pessoa que reencarna e tem muita gente, o mestre Masaru Taniguchi fala, tem muita gente que não frequenta a igreja, que não faz oração e tudo que toca vira ouro. E o mestre fala assim, por que acontece isso? Porque os membros da família anterior continuam orando pela sua imagem verdadeira, continuam orando pela sua felicidade. De onde quer que ele vá, ele está sempre sob a luz do ensinamento. Então, orar pelos antepassados só traz benefícios grandiosos. Muito obrigado. Chegamos ao final dos diálogos de hoje. Então, agradeço a vocês que estão aí nos assistindo pelo canal do YouTube. Se você gostou de algum livro, visite a livraria.sni.org.br para adquirir os livros. Se quer mais informações sobre os nossos eventos, visite o nosso site sni.org.br, deixe agora o seu like, faça inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque orar para os antepassados pode trazer uma grande prosperidade para você e para todos os seus descendentes nessa encarnação e para os descendentes, para os futuros, em 4 gerações futuras e 4 gerações passadas. Vou deixar agora com os nossos queridos orientadores de hoje para as palavras finais. Muito obrigada pela presença de todos. Agradeço imensamente a oportunidade, né, o carinho do Departamento de Marketing, né, que elaborou esse tema maravilhoso, as nossas amigas aí, Preletor Alvair, Preletora Shirley, Preletora Adelaide aí conduzindo maravilhosamente. E agradecer, venham para a Seichonoye, que a luz do viver realmente nos traz um grande prazer. Muito obrigado. Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu acho que foi pouquíssimo tempo. Junta o Garrafa, a Shirley, a Adelaide. Eu acho que 1 hora é um pingo no oceano. Então foi um prazer muito grande mesmo. E sempre quando eu estou com os meus amigos para falarmos sobre esse ensinamento, o assunto não se esgota nunca, né? Então, continue acompanhando os diálogos, né? Os diálogos que são apresentados pelo YouTube, que eu tenho certeza que trará para todos vocês assim grandes conhecimentos. E como disse a Adelaide, né? Procure entrar em contato de alguma forma para que vocês continuem, né, esse processo de conhecimento dessa verdade maravilhosa, homem, filho de Deus. Muito obrigada. Também quero agradecer aqui os nossos colegas, né, pela participação do Diálogos e também da conscientização de cada um de nós, que amor, sem julgar, né, com sentimento assim leve, para que a gente possa ter a reverência profunda aos nossos antepassados. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima reverência. Muito obrigada. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Roso do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena.
Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Roseau dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Roseau toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Roseau do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024. Presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!